Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês que ainda não são evangélicos, que ainda não creram no Evangelho de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Que, amado, está escrito lá em 2 Crônicas, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles, para que eles não venham a ser salvos. Porque, amados, Satanás sabe que se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado, você não será salvo, porque lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus dá uma ordem aos seus apóstolos e diz para ele: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que morrerem sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado. Condenação. Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus também falou para os seus apóstolos. Tomé fala: Senhor, nós não sabemos o caminho quando o Senhor vai. E Jesus falou: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqui nessa outra mensagem, Jesus foi também radical, bem radical. Jesus aqui também não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outro caminho no mundo que não seja Jesus. Amado, salvação da sua alma, a sua fé tem que ser unicamente em Deus, em Jesus Cristo. E você precisa crer no Evangelho de Jesus para ser batizado, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Porque lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, fala de duas ressurreições. A Bíblia diz que no Daniel 12, versículo 1, está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e salvará todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. E para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, que você receba Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí sim, seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. E quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está salvo, não vai passar pelo juízo final, entendeu? E vai fazer parte da primeira ressurreição, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. E bem-aventurados são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos e eternamente. Agora, se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado, morrer crendo em religião, seguindo religião, morrer crendo em santo, imagem de escultura, morrer crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, morrer crendo em reencarnação, morrer crendo em macumbaria, feitiçaria, bruxaria, deu essas doutrinas aí, sinto muito, mas quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno não vai fazer parte da primeira ressurreição, vão fazer parte da segunda ressurreição. E também seus nomes não serão escritos no livro da vida, do Cordeiro de Deus. Quem vai para o inferno, purgatório, Hades, tudo é uma coisa só. Inferno, purgatório e Hades, tudo é uma coisa só. Quem vai para o inferno não tem mais direito à salvação. E quem não tiver com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, também não vai ser salvo.
porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito que Jesus lançou a besta e o falso profeta vivo dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o Apocalipse Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todos aqueles que não for achado escrito no livro da vida também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amados, eu como um profeta de Deus, evangelista do Senhor Jesus, há 19 anos, conhecedor da palavra de Deus, eu aconselho a todos vocês que ainda não creram no Evangelho de Jesus, que ainda não foram batizados nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, que vocês procuram uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês, entregue a vida de vocês para Jesus, receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus, para que quando você morrer, morra salvo em Cristo Jesus. Porque, amados, a sua salvação você só adquire enquanto está com vida nessa terra. Depois da sua morte não existe mais salvação. Ou você morre salvo ou você morre condenado. Jesus não veio pregar o Evangelho para os mortos, sim para os vivos. Jesus, há 2000 anos atrás, veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna e nos perdoar de nossos pecados. Mas deixou a sua palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, amado, se você não crê no Evangelho de Jesus, você não será salvo, porque aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18, está escrito aqui, eu quero ler para você aqui, ó. João 3, versículo 16, está escrito aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui no versículo 18, quem não crê nele, não. Aqui, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Aí, aqui Jesus já dá o veredito. Se você não crer no unigênito Filho de Deus e não crer no Evangelho de Jesus e não for batizado, você já está condenado diante da palavra de Deus. Se você ler lá em João, nesse mesmo Evangelho, João 12, 47, 48, quero ler aqui para você, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 12, versículo 47 e 48, está escrito aqui também, ó. Versículo 47. Eu vou ler a partir do versículo 46, João 12, 46 a 40, João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 12, versículo 46 em diante. Está escrito aqui: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho
falar de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, amado, aqui, ó, se você rejeitar Jesus, não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e não receber a palavra do Senhor Jesus, aqui é dia, ó, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então você vai ser julgado pela palavra de Deus. Se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, se você rejeitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, a própria palavra vai te julgar, entendeu? Essa semana eu tive um sonho que eu estava pregando sobre o Apocalipse 14. Sobre o Apocalipse 14, versículo 6 e versículo 7. Eu quero ler aqui para você sobre eu sonhei pregando lá na cidade sobre o Evangelho, sobre o Apocalipse 14, versículos 6 e 7 em diante. No versículo 7 e 6 está escrito aqui, ó: 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Versículo 6: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangélico eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribos, e língua, e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Versículo 8: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Versículo 9: e os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. Versículo 10: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e diante do Cordeiro, que é Jesus. Versículo 11: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência, versículo 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras siga. Amados, aqui fala sobre o evangélico eterno. Versículo 6 e 7 diz que voava outro anjo no meio do céu com o evangélico eterno para proclamar a todas as nações. Deu a todas as nações. E aqui, a partir do versículo 11 diz: e a fumaça do seu tormento. Versículo 10 diz: também o tal beberá. Eu vou ler a partir do versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. Amados, vai vir um período da grande tribulação sobre a terra. Apocalipse 14, Apocalipse 7, versículo 14. Apocalipse 7, versículo 14, está escrito aqui, ó. Apocalipse 7, versículo 13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes quem são? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Versículo 16: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amados, vai vir um período da grande tribulação que vai vir sobre a terra, e muitos pastores aí pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não é verdade, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Jesus só vai tirar aqui no Apocalipse 7 fala sobre os israelitas fiéis são salvos de perigo iminente. E depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amado, aqui Jesus apenas vai poupar esses 144.000 das 12 tribos de Israel, são 12.000 de cada tribo. Apenas Jesus vai poupar e guardar esses assinalados, que vão ser assinalados, de passar pela grande tribulação. Mas todas as outras pessoas do mundo todo, todos eles vão ser provados para ser purificado e embranquecido. Entendeu? Porque aqui em Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, está escrito aqui, ó. Aqui em Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, está escrito, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Versículo 10, clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgue e vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11, e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser mortos, como eles foram. Então, amado, aqui as almas daqueles que foram mortos nos mártires, ali na perseguição da igreja primitiva, eles clamavam a Deus para julgar o sangue deles que foram derramados sobre a terra. E Deus aqui fala para ele, as almas estavam debaixo do altar de Deus, que era no paraíso. As almas de Jesus para cá, todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, quando morrem, os anjos levam a sua alma para o paraíso, que fica abaixo do trono de Deus. Então eles aqui clamavam ao Senhor: Senhor, até quando nos julgará o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E Deus fala para ele: repousai mais um pouco de tempo, até que também se complete o número dos teus irmãos, dos teus conservos, que vão ser mortos como vocês foram mortos. E Deus dá uma veste branca a cada um e manda eles aguardar. Porque, amado, todo mundo vai passar pela grande tribulação, todo mundo. Crente, não crente, desviado, pastores, todos vão passar pela grande tribulação. A igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Apocalipse 20, versículo 4, está escrito que o apóstolo João viu
as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pelo testemunho de Deus, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, foram degolados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão e na sua testa, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. O apóstolo João viu todas as almas que foram degoladas, foram decapitadas por não adorar a besta nem receber o carimbo na sua mão e na sua testa, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqui fala sobre a primeira ressurreição. Sobre a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 5 está escrito que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são esses outros mortos que não fizeram parte da primeira ressurreição? São todos aqueles que morreram sem crer no Evangelho de Jesus, sem receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que morreram crendo em macumbaria, feitiçaria, que morreram crendo em reencarnação, Allan Kardec, Chico Xavier, morreram crendo em santo, imagens de escultura, morreram crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, essas doutrinas aí, e morreram também crendo em religião, seguindo religião, e morreram com a vida no pecado. Essas pessoas que não foram escritas no livro da vida, que não morreram, que não serão salvas, eles vão fazer parte da segunda ressurreição. Vão fazer parte da segunda ressurreição. São esses que estão em Apocalipse 20, versículo 5. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aí depois de 1000 anos, o que vai acontecer? Aí todos esses mortos que morreram sem crer no Evangelho, morreram crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, mais de escultura, crendo em reencarnação, crendo em bruxaria, macumbaria, feitiçaria, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo nessas doutrinas aí. Aí depois de 1000 anos, aí todos vão ressuscitar, todos, a segunda ressurreição. Só que todos aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição vão passar pelo juízo final, onde vai ser aberto o livro. Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11 está escrito aqui, ó, o juízo final. Versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre eles, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Quer dizer, no versículo 14 aqui, ó, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então quem estava no inferno, no purgatório, que tudo é a mesma coisa, inferno e purgatório é a mesma coisa. Quem estava no Hades, tudo é a mesma coisa. Não foram salvos, foram julgados e condenados, e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20. Aí no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo também, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito, ó. Vou ler a partir do versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada da que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada
que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves espartaram das suas carnes. Quem era que estava com a espada, que estava sentado no cavalo? Jesus. E todos os outros foram mortos. Amado, nesse período aqui não vai sobrar ninguém para contar a história. Vai ser a mesma coisa do dilúvio. Depois que Deus tirou Noé e sua família, não sobrou nem ninguém para contar a história. Todos daquela época morreram afogados nas águas do dilúvio. E Jesus falou que a vinda dele seria como na época de Noé. Depois que Jesus tirar a sua igreja, depois que houver o arrebatamento da igreja, todos vão ser mortos, não vai sobrar ninguém para contar a história. Apocalipse 16, versículo 2 em diante, Apocalipse 16 fala sobre as 7 taças da ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Apocalipse 16, versículo 1 está escrito aqui, ó. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 3: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Versículo 4: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Vou pular para o versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Então, amado, você vê, só as 4 primeiras taças da ira de Deus que vai vir sobre a terra para todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Porque, amado, no período do anticristo, que está breve a acontecer isso, que todos os países do mundo já estão pedindo um líder mundial. Para esse líder mundial vai ser o anticristo. Esse líder mundial que vai ser eleito na ONU vai ser o anticristo. E ele, nos primeiros 3 anos e meio do seu reinado, ele vai vir como o salvador do mundo, ele vai vir se apresentando como o Messias. Então o mundo todo vai adorar ele, porque ele vai vir num momento de quando o mundo vai estar numa recessão, o mundo vai estar num caos, como aconteceu agora na pandemia. Essa pandemia já foi uma preparação para a chegada do anticristo. O mundo já se curvou diante desse vírus. O mundo se curvou diante desse vírus. E todo mundo foi obrigado a usar máscara e tomar vacina, senão não podia. Se não usasse a máscara, você não podia entrar num estabelecimento, no mercado, no banco, em lugar nenhum. Isso aí já é uma preparação para a chegada do anticristo. Porque quando ele chegar, amado, ele vai os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, ele vai vir como o salvador do mundo. O Apocalipse 13 fala sobre a besta que subiu da terra com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Então essa besta aí, ele é o anticristo, ele vai vir como um cordeiro de Deus, ele vai vir semelhante a um cordeiro. Aqui diz o Apocalipse 13, versículo 11, que a besta que subiu da terra tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão, e vai exercer todo o poder da primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Vai haver uma primeira besta que vai ser ferida e vai ser curada. Aí essa segunda besta vai subir com toda a autoridade, ele vem como 2 chifres, parecendo um cordeiro. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás também vai vir se disfarçando de cordeiro. Os 3 primeiros anos e meio ele vai vir como um cordeiro de Deus. Ele vai vir com uma solução mundial. Ele vai trazer uma paz mundial. Ele vai trazer uma só economia, um só clero. Vê que o Papa Francisco aí já está criando uma só religião.
juntando as três maiores religiões do mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o catolicismo, o cristianismo numa só, onde eles vão criar uma só religião, um só credo, uma só moeda, uma só economia, e o anticristo vai obrigar que todos aqueles que não receber, aí nesses 3 primeiros anos e meio, ele vai procurar fazer uma paz mundial, ele vai reconstruir o terceiro templo lá em Israel, e vai fazer criar uma paz mundial durante 3 anos e 6 meses. Depois dos 3 anos e 6 meses, ele vai quebrar esse acordo de paz entre as nações. E ele vai se declarar claramente quem ele é. Ele vai se declarar quem verdadeiramente ele é. Depois que ele se declarar que ele é o próprio Satanás, entendeu? Que ele é o próprio anticristo, onde ele vai obrigar que todos aqueles que não receber a marca dele, a marca da besta, e não adorar a estátua da besta, não vai poder comprar, nem vender, nem trabalhar, nem tirar dinheiro no banco, não vai fazer nada. Você não vai poder fazer nada, você vai ficar totalmente isolado das coisas desse mundo. Você que é aposentado, você não vai poder tirar dinheiro no banco se não aceitar a marca da besta e não receber o carimbo dela. A Bíblia diz que é na mão direita ou na testa. Se caso você se recusar a receber o carimbo na sua mão direita ou na sua testa, você vai ser obrigado a adorar a estátua da besta. Se você se recusar esses três decretos, você vai ser preso e vai ser degolado, decapitado. Entendeu? Só que a Bíblia diz que lá o apóstolo João viu as almas daqueles que foram decapitados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão e nem na testa, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Agora, amado, se você receber a marca da besta na sua mão ou na sua testa, ou adorar a estátua da besta, você já não tem mais direito à salvação. Você já entregou sua alma para o capiroto, para o capeta. Você já vai fazer parte do reino do capiroto. Você já perdeu sua salvação, porque em Apocalipse 16 está escrito, como eu li também em Apocalipse capítulo 14, que Deus me deu essa palavra, eu pregando sobre o Apocalipse 14, sobre a marca da besta e o sinal da besta. Apocalipse 16, sobre as 7 taças da ira de Deus, o juízo de Deus que vai vir para todos aqueles que receber a marca da besta e adorar a sua imagem. Amado, além de você morrer, porque quem não aceitar a marca da besta e não adorar a estátua vai ser morto, vai ser degolado, vai ser morto, mas vai ser salvo. Os que receberam a marca da besta vai viver até um pouco de tempo a mais. Mas depois, amado, aí vem a ira de Deus para todos aqueles que receberam a marca da besta e adorar a sua imagem. Você vê que eu li aqui o Apocalipse 20, 16, que vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. E a primeira taça da ira de Deus que caiu sobre a terra fez uma chaga mais maligna sobre todos os homens que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Uma chaga mais maligna, amado, que não tem doutor e cientista que dê jeito. Porque também eles vão estar contaminados. Porque todos aqueles que não foram degolados por não adorar a besta e não receber o carimbo, são aqueles que receberam a marca e adoraram a besta. Então, para esses vão receber uma chaga mais maligna que não vai ter doutor e cientista que vai dar jeito. Aí depois diz que a segunda taça vai cair sobre o mar e o mar vai transformar em sangue como o sangue de um morto. E toda alma vivente do mar vai morrer, não vai sobrar um peixinho para contar a história. Agora aqui diz que os peixes vão morrer e vão ficar, toda a água do mar vai ser contaminada, vai se transformar como sangue de um morto. E sangue de um morto fede, podre. Entendeu? É o que vai acontecer no mar. O mar vai virar uma podridão. Aí diz que a terceira taça vai cair sobre os rios de água e as fontes de água doce. E os rios vão se transformar em sangue como sangue de um morto. E toda a alma vivente dos rios também vão morrer. E diz que também as águas vão se tornar em absinto, como absinto, amarga como absinto. E quem beber dessas águas vão morrer. E o sol vai queimar o povo da terra com fortes calores. Agora você imagina, vai sobrar alguém depois dessas 4 primeiras taças da ira de Deus, que vai vir sobre a terra, sobre o juízo de Deus que vai vir sobre a terra para todos aqueles que receberam a marca da besta
que adoraram a sua imagem, não vai sobrar ninguém para contar a história, porque não vai existir outro mundo carnal na terra. O mundo do Pai acabou no dilúvio, o mundo do Filho nós estamos. Agora vem o mundo do Espírito Santo. Deus vai fazer novo céu, e depois dessa mensagem, Deus me deu o Apocalipse 21. Depois dessa mensagem que Deus me deu no sonho, depois dessa mensagem eu falava sobre o Apocalipse 21, onde está escrito que Deus vai fazer novos céus e nova terra. No Apocalipse 21 está escrito aqui, o novo céu e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7, quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas, aí versículo 8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta e o falso profeta foi lançado vivo dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15. Todo aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amado, não perca tempo, porque o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. Procure uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês, entregue a vida de vocês para Jesus, receba Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que quando você morrer, morra salvo em Cristo Jesus, para que os anjos levem sua alma para o paraíso na hora da sua morte, que é quando a sua alma sai do seu corpo, vem os anjos de Deus e levem sua alma para o paraíso, para que você venha fazer parte da primeira ressurreição e não venha passar pelo juízo final. Porque o Apocalipse veio para que você também seja sacerdote de Deus e de Cristo e possa reinar com Ele para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 6 está escrito que bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sob este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele para todo sempre. Amado, hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023. Meu nome é Paulo Vieira Alves. Eu sou evangélico há 19 anos. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus, ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. E em dezembro de 2003 eu vim para o Rio de Janeiro, e há 19 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesses 19 anos, amado, de evangelho, só aqui na Central do Brasil, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação.
como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus deu uma ordem para todos os discípulos, e eu também recebi essa ordem do Senhor: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Amado, aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que morrerem sem crer no Evangelho, condenação. Então aqui Jesus foi bem radical, aqui Jesus não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outra doutrina no mundo que não seja o Evangelho de Jesus. Então, eu profetizo em nome de Jesus, para todos vocês que ouvirem esse vídeo, eu profetizo em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor Jeová venha dos quatro ventos e sopre sobre cada um de vocês, para que vocês tenham vida e vida eterna. E para todos vocês, amados, que ainda não creram no Evangelho de Jesus, eu profetizo também em nome de Jesus, como está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que Jesus abre os olhos de todos vocês, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu termino esse vídeo aqui em nome de Jesus, e que a paz do Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês, em nome de Jesus.